Então, eles perderam a moral da sua própria palavra. Eles continuamente continuam dizendo o contrário dos fatos. Nós defendemos a liberdade, nós defendemos o devido processo, nós defendemos as instituições e fazem exatamente o contrário. Tem algumas coisas que eu destaquei aqui, mas antes eu queria fazer um apanhado geral, aproveitando o gancho teu e do Gerson. Claro. A pergunta que eu faço para todos e que causa tremenda reflexão é: saberíamos de algo se o Twitter não tivesse sido comprado pelo Elon Musk? Com certeza não. E quando a gente vê isso ser trazido à tona, a gente fica especulando, né? Mas é que é muito difícil que isso realmente não tenha acontecido com o Google, com a Meta e com o YouTube. E a gente não tem como saber disso, a menos que seja feita realmente uma ampla investigação em cima, e eu duvido que eles estejam dispostos a abrir a caixa preta da mesma forma que o Elon Musk fez com o Twitter. Mesmo porque, se eles cumpriram ordens similares às que foram enviadas para o Twitter, eles terão descumprido a Constituição e estarão aí num problema severo, assim como o Elon Musk acabou, né, influenciando para que o Twitter não incorresse, não continuasse incorrendo nesse erro. Isso, para mim, é um dos pontos cruciais. O outro é que quem conhece a minha trajetória aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, sabe que, com menos alarde do que foi feito com grandes influenciadores e personalidades políticas nacionais, 2020 foi um ano de perseguição a todos, né? Foi um ano eleitoral. Eu tive as minhas redes completamente colocadas em shadowban, inclusive o meu Instagram, durante todo o ano de 2022. E para confirmar as minhas suspeitas, eu tive as minhas contas liberadas no dia 3 de outubro. E isso é, no mínimo, um escárnio, né? A conta liberada no dia 3 de outubro, um dia após a eleição, sendo que eu passei o ano inteiro sem poder ninguém me encontrar nas redes sociais. E isso foi replicado no Brasil inteiro, para pessoas que estavam concorrendo, para formadores de opinião, para pessoas que se colocam do centro para a direita, para liberais, para conservadores, enfim, e para anônimos também. E aí a gente vê que isso serviu para calar uma parcela gigantesca da população num ano importantíssimo, um ano de eleição. Isso, para mim, é o maior agravante de tudo isso que está acontecendo. Porque quando tu cala todo um espectro político, tu impede determinadas pessoas de terem todos os fatos na balança para que elas possam tomar sua decisão eleitoral baseada na comparação de informações, tu está, de uma certa forma, influenciando a eleição, né? E aqui, para não passar aqui do meu tempo, eu destaquei algo que me deixou tremendamente revoltada quando eu encontrei, que foi ali a solicitação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que participou ali de um episódio de perseguição, de pedido de perseguição para a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, né? Tem farta documentação aqui que mostra que foi o próprio Conselho da OAB que, infringindo questões de ética, perseguiu e mandou perseguir advogados conservadores por N questões, que, no meu entendimento, é uma reserva nojenta de mercado. Foi isso que foi tentado fazer. E isso aqui exige explicações. E hoje eu acompanhei vários advogados, proeminentes advogados, amigos meus, dizendo que vão entrar com representações contra o Conselho da OAB, exigindo explicações sobre isso aqui, porque não tem cabimento o que foi feito, meus colegas. Houve até uma nota divulgada pelo STF dizendo que foi tudo feito dentro da lei, e inclusive citando que o devido processo legal, que não houve cerceamento à defesa. Agora, eu conheço advogados que têm clientes aí que sofreram, foram mais de 150 contas, que sofreram censura, banimento do X, e eles dizem que não tiveram acesso a nada, que a defesa deles não foi permitida. Então, é aquela história, um diz algo de um lado, o outro diz o outro, a gente já desconfiava de algumas coisas, mas agora parece que tudo está surgindo com um pouco mais de clareza. E, Cogos, para um libertário, né, mais ainda,
a gente sabe que não cabe ao Estado determinar o ponto de vista que as pessoas têm sobre nada. E o que mais impressiona é que não há nenhuma tentativa de disfarçar. Se você for olhar ali os perfis que foram censurados e banidos, são todos liberais, libertários, conservadores, né? Então, ninguém ligado ao socialismo ou ao comunismo, digamos assim, Clóvis. Pois é, exatamente isso. E quando um judiciário, que deveria ter a função de julgar de maneira imparcial, ele de maneira escancarada toma partido do espectro da esquerda, ele está se desqualificando como juiz natural, pelos princípios do direito, pelo devido processo que eles dizem defender, mas claramente não defendem. Então, eles perderam a moral da sua própria palavra. Eles continuamente continuam dizendo o contrário dos fatos. Nós defendemos a liberdade, nós defendemos o devido processo, nós defendemos as instituições, e fazem exatamente o contrário. E tudo isso foi provado documentalmente. E a estratégia do Elon Musk foi muito interessante, porque por várias vezes a esquerda no Brasil tentou levar o Elon Musk a fazer um discurso politizado, e ele manteve-se isento para que essa discussão chegasse ao Congresso americano de uma forma não politizada, sem partidarismo, para que ficasse claro para os congressistas americanos que o Supremo Tribunal Federal no Brasil estava querendo induzir uma empresa americana a desobedecer às leis brasileiras e desobedecer às leis americanas. Então, se essa isenção política do Elon Musk, nessa estratégia final dele para levar a coisa para o Congresso, mostra que o julgamento vai ser isento de partidarismo, mostra também que o STF, que não é isento de partidarismo, está em maus lençóis nesse julgamento. Agora, toda essa informação dependeu de um grande poder concentrado, de um poder financeiro e informacional do Elon Musk, e para mim foi resultado de muita oração do povo brasileiro que usou, e aí Deus acabou usando Elon Musk como instrumento para fazer prevalecer a verdade. Mas será que nós precisávamos disso? Será que nós precisávamos contar com tanta sorte? Claro que nós sempre precisamos de Deus, mas será que o povo não pode aprender a fazer valer o seu senso moral? Era óbvio que havia censura, era óbvio que havia atropelo das garantias constitucionais e dos direitos naturais. Os documentos que ficaram expostos mostram, por exemplo, que o Alexandre de Moraes mandou cancelar as garantias individuais de um cidadão brasileiro, Bruno Ayub Monteiro, o monarca, um cidadão brasileiro que teve os seus direitos individuais cancelados por um decreto de um tribunal que deveria defender esses direitos individuais. Isso é o fim da picada. Isso é uma ditadura instaurada. As entranhas dessa ditadura estão sendo escancaradas e ainda tem gente que continua defendendo essa ditadura, mesmo com os documentos provando por A mais B que nós libertários, Lacombe, sempre tivemos razão. Todas as vezes que nós apontávamos os absurdos, os desmandos do socialismo e nos chamavam de loucos, a história está nos dando razão, a história eventualmente vai nos dar razão. Agora, se as pessoas pudessem se livrar dos monopólios, como nós libertários defendemos, nós não precisaríamos esperar a prova de nada. Nós poderíamos nos desvencilhar disso automaticamente. Mas aqui nós precisamos contar com a providência divina, aquela que está escrito em Isaías 7, quando Deus usou como instrumento os assírios para derrubar os arameus e os efraimitas que estavam invadindo Judá. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.